Uma igreja, outra igreja. Por que nós contar não vai dentro, não, a gente? Não, nós vamos entrar. Nós vamos entrar. Só vou fazer uma pequena explicação. Gente, a Erika tá bom, aqui é a parte central de Zurique. Desde 1500, 1400, é toda essa parte aqui, porque as cidades eram construídas sempre às margens dos rios ou nas montanhas e nos lagos, né, aqui na Suíça. E mais ou menos 1516 foi quando começou, 16, 17 foi quando começou a Reforma Protestante, e em 1517 foi quando Lutero pregou as 91 teses em Wittenberg. Wittenberg. E nessa mesma época tinha os reformadores daqui da Suíça também, em Luxemburgo, em várias regiões da Europa começaram um movimento de não aceitar mais o que estava escrito pela Igreja Católica, que estava determinado, os dogmas deles. E nesse movimento veio em 17 o Willi Zwingli, que é o reformador de Zurique. Ele veio para cá e ele foi ser o padre desta igreja. Eu lembro que você colocou foi dessa igreja aqui que ele começou a... Ele veio de Einsiedeln, do Kloster de Einsiedeln, e veio direto para cá. E quando ele chegou aqui, a primeira missa que ele foi fazer, ele fechou o livro que ele tinha aberto e falou: a partir de hoje nós vamos pregar em alemão, na língua que todos possam entender. E não em latim como era. Não em latim como era. Glória a e Jesus. foi um susto, porque tinha o clero, daí tinha aquelas barras de ferro que separavam as pessoas. E ele falou: a partir de agora todos vão entender o que eu falo. E ele leu uma passagem de Mateus. Amém. E ali começou a reforma aqui em Zurique. E ele teve algumas pessoas importantes que foram aliados dele, como o prefeito da cidade, que era a favor. E nessa reforma foi quando teve a peste negra. Toda essa região aqui não tinha nenhum tipo de saneamento básico, não tinha nada. Aqui era lavas para todos os lados, não existia higiene, conceito de higiene, né? E a peste foi muito forte. Quando ele ficou doente, uma das mães de dos alunos dele, de latim, foi cuidar dele. Mesmo ele passando por todo aquele processo da peste, ela foi, cuidou dele, ele se recuperou e nesse período eles se apaixonaram. Uau! Que é a Ana, e eles se apaixonaram e ele continuou pregando em latim, em alemão aqui, em alemão suíço-alemão, não o alemão da Alemanha, o suíço-alemão daqui, da região. E essa foi uma das causas que a reforma protestante da Suíça, ela não teve uma abrangência mundial, diferente do Lutero, porque ele ficou preocupado com as pessoas daqui, focado nas pessoas daqui, né? E eles se apaixonaram, eles tiveram um relacionamento um pouco escondido, e em 1524 eles se casaram, oficialmente. Escondido ou não? Oficialmente, dentro da igreja. Uau! E ela se tornou a primeira mulher de pastor da história, da igreja protestante, da igreja reformada. Uau. O casamento deles, para ser aceito, a cidade de Zurique mudou a lei em relação ao casamento, para que eles pudessem realmente ter um valor legítimo. E eles mudaram a lei. E durante todo esse tempo, ela trabalhou, se responsabilizou por ele, e ele pôde fazer toda a tradução da Bíblia do latim para o alemão. Para o suíço-alemão. O alemão de Zurique, que é conhecida como a Bíblia de Zurique, Zürcher Bibel, que é daqui, mas também é conhecida como a Bíblia de Forschau, que é o nome do dono da gráfica, que fica mais lá na frente. Não, hoje não é mais uma gráfica, mas ainda na fachada da casa ainda existe, né, o nome Forschau, que foi onde eles imprimiram a primeira Bíblia. Uau. E esse homem, esse Forschau, ele deixou tudo, que ele falou que ele queria imprimir uma palavra
que mudasse o mundo. Glória. O objetivo dele era mudar o mundo e não imprimir somente livros e folhetos, porque eles começaram imprimindo folhetos, né, levando a palavra no alemão, e depois eles começaram realmente a imprimir a Bíblia. A Bíblia inteira, completa, a do Forschau, foi a primeira Bíblia traduzida, né, foi em 1531, se eu não me engano, 31. Foi a primeira Bíblia completa traduzida. O Luther conseguiu traduzir primeiro o Novo Testamento, depois que ele conseguiu traduzir a primeira. Mas a Bíblia daqui, ela não teve uma abrangência tão grande quanto a do Luther, devido ao idioma e devido a estar o foco. E o maior problema foi... A Suíça é um estado, um país federalismo, que significa cada estado tem a sua independência. Então o estado de Zurique é um estado protestante, o estado do Aargau é um estado católico, o Schwyz é um estado católico e bem católico. Cada estado ele tem a sua independência. Cada prefeitura também, no que diz respeito à escola, a prefeitura tem independência de decidir. Então são vários estados que se uniram para ser um país, mas eles têm a sua independência, cada um tem a sua independência. Quem acabou conseguindo fazer com que o país funcionasse dessa forma foi Napoleão, que veio e estabeleceu as fronteiras da Suíça em relação aos outros países e também decidiu que realmente cada estado tinha a sua independência. Em 1531, com essa independência de cada país, cada estado, existiu uma guerra entre os estados de Zurique, que estavam com o movimento protestante, e os estados católicos, que não aceitavam o protestantismo. Não aceitavam que o padre agora poderia casar, não aceitavam que as missas poderiam ser em alemão. E teve uma grande guerra chamada Guerra de Kappel, que é uma região que fica mais ou menos 1 hora de carro daqui. E nessa guerra, o Zwingli, quando teve a guerra, ele falou assim: eu vou para a guerra. E todo mundo falou: não, você não pode ir, você tem que ficar, porque você é o líder disso, você tem que ficar aqui. E ele falou: não, se eu não for, eu não sou líder de nada. Eu não posso mandar outras pessoas lutarem por mim. E ele foi para a guerra, foi assassinado, foi esquartejado e distribuído por várias partes da Suíça e cremado, porque eles diziam que eles não queriam nem que os pedaços pudessem se unir. Jesus. Para realmente calar a reforma protestante aqui. Uau. Mas ele tinha um companheiro, que nós vamos ver o nome dele ali na frente, que é o Henri, e ele continuou a obra de Zwingli. Então hoje a Suíça é um país, quase todo é um protestante, uma boa parte, porque existiram pessoas que continuaram a obra. Existem pessoas que se dedicaram, não abriram mão, mesmo vendo que tinha sido já um alto preço pago por Jesus, um alto preço pago por tantas outras pessoas, e mesmo assim eles falaram: não, eu não vou desistir. Nessa época, aqui em Zurique, começou o movimento Anabatista. Só uma pergunta. Sim. Foi ele que fez o primeiro batismo no Rio? Aqui. E ele pagou um preço alto por causa disso. O nome dele eu não me lembro agora, mas o nome eu vou falar para vocês à noite, o nome deste suíço que começou o movimento Anabatista aqui na Suíça. Começaram pelos suíços. Esse aqui é o Limat. Limat. Os suíços... É aqui que teve o primeiro batismo? Foi. Talvez foi. Pagou um preço alto. Muito alto. Gente, eu nunca soube essa história. Na época, o Zwingli, ele tinha o objetivo de continuar a reforma, e o Anabatista, esse rapaz que eu não me lembro o nome, ele queria uma reforma completa. Ele falou assim: não adianta só ler em alemão, nós também temos que ser batizados de novo, nós temos que ser o batismo. E aí eles tiveram um pouco de conflito. Na reforma, vários tiveram conflito. O Lutero não aceitou de forma alguma a reforma do Zwingli, porque o Zwingli era a favor da Santa Ceia e ele era contra.
O Lutero? É porque no conceito dele a Santa Ceia era comer o corpo de Cristo. E... Félix, esse mesmo. E a ideia do Zwingli é uma representação do corpo de Cristo. É memória, na memória daquilo que o Senhor fez. E ele não conseguia entender. E o Lutero, assim, eles brigaram numa convenção, e nunca mais voltaram a se falar. Eu sou contra. Cala a boca. Mas estou filmando. Foi difícil o Estamos entendimento. ao vivo. Foi difícil o entendimento dos dois. Como foi difícil o entendimento do Zwingli com Félix, ela viu ali. Félix, porque o Félix do Anabatista, ele falou assim, nós temos que ter um novo batismo. E o Zwingli, para tentar salvar naquele conceito que ele tinha a reforma, porque o prefeito de Zurique não aceitava o batismo. Ele falou, então a gente não vai batizar. Acabou com o batismo. Nessa época eles começaram a fazer vários batismos e várias pessoas foram perseguidas. Os anabatistas, eles tiveram que fugir da Suíça e depois em todos os lugares da Europa eles foram fugindo da Suíça, subindo, até que chegaram na Holanda, onde eles conseguiram ainda, né? Mas eles fugiram pela Europa inteira, porque eles eram perseguidos. Fogueira, colocados na fogueira. Aqui nesse rio, como em vários rios da Suíça, eles eram amarrados com madeira aqui, e os braços todo amarrado, e jogavam no rio e falavam assim, você não quer ser batizado? Então agora você vai ser batizado. Pelos próprios cristãos. Pelos próprios os cristãos católicos, ou os cristãos que eram contra o batismo. Então aqui nesses rios, como esse rio, o rio lá perto de casa, essa porta que a gente vai passar, essa porta aqui ela fala da reforma. E a porta do outro lado da igreja ela fala a Bíblia. Tem desenhos que você vai entender, que é Ruth, vários desenhos de João, você vai entender várias passagens. Na reforma, aquela igreja ali era um convento de freiras. E a freira dona, uma mulher muito rica, ela entregou a chave do convento para o Zwingli, para que ele pudesse abrigar ali as pessoas que tinham necessidade na cidade. E elas deixaram de ser freira de um convento para se tornar umas... Missionária? Não, que trabalham no hospital. Enfermeiras. Para se tornar enfermeiras. E elas cuidavam ali como enfermeiras. Porque quando elas entregaram a chave, ele falou, agora vocês vão para onde? Ela falou, nós não sabemos para onde nós vamos. Reforma protestante E eles falaram, não, então fiquem aqui da Suíça. e cuidem dessas pessoas. Aqui, hoje, aquele prédio é a prefeitura da cidade de Zurique. Do outro lado ali, a prefeitura da cidade e a igreja aqui do lado. A gente pode dar uma volta aqui para o outro lado, entrar na igreja. A igreja, quando teve a reforma, eram todas igrejas católicas, que tinha muito ouro, muitas estátuas, muitas coisas. Algumas pessoas queimaram muitas coisas. Então, o Zwingli e outros reformadores disseram, aquela igreja que querem fazer parte, elas podem tirar tudo e entregar de novo para o Vaticano ou para o Kloster de Einsiedel. Então teve muitas igrejas que entregaram, né, tudo que tinha nas igrejas e se tornaram uma igreja simples, né? Ainda existe aqui dentro algumas coisas que a gente vê que tem algumas pinturas na parede também que foram riscadas, mas ainda tem alguma coisa que se pode ver, a gente pode entrar ali. Então vamos lá. Máscara, a igreja podemos entrar. Bom, gente, nós vamos entrar agora na igreja, tá? Aí nós vamos precisar por máscara. Aqui a Olivia não precisa de máscara. O interessante é que aqui na Suíça o pessoal não está aderindo à vacinação, tá, gente? Eu já ia falar Como é que... Cadê a... Evelyn, acorde eu aqui. Eu tava...